É uma característica dos homens deixar-nos inseguras para ver se somos mulheres seguras mesmo e prontas para uma relação? Ah, com certeza. Ele tá lá em casa pensando assim, ó. Ele tá lá na casa dele pensando assim, acordei hoje com a vontade de deixar uma mulher insegura, deixa eu pensar como é que eu faço. Gente, o homem acorda pensando como é que eu faço mais dinheiro. Tô mentindo, homens? Eles acordam pensando como é que eu faço mais dinheiro, como é que eu tenho esse carro. O Léo me contou que no último trabalho dele, ele estava pensando assim, nossa, se eu fizesse 3 milhões de reais, eu poderia comprar uma Z4. O que é isso? Ele, um carro. Eu, vou pesquisar no Google para saber. Uma filha nascendo, ele está pensando em comprar uma Z4, que deve custar o quê? 300 mil? Quanto é que custa? Melhor abafar Você o está caso. entendendo? Então, o homem, ele não está nem pensando, não, minha filha. Ele não está pensando em te tornar insegura, porque ele está pensando em ter mais poder, dinheiro e status. É isso que ele está pensando na vida dele. E ele está feliz com isso. Se ele tiver uma mulher legal, uma parceira, uma brother do lado dele, ele vai curtir. Senão, ele vai continuar pensando em quê? Dinheiro, status e poder. Então, não. Ele não está pensando em como te tornar inseguro. Por isso, gente, que quando a mulher fala assim, Luiz, ele está fazendo joguinho, né? Ele está me testando, né? Gente, o homem, se ele vai fazer teste com alguma coisa, é para ver se ele ganha mais dinheiro naquilo ali. Se não, se você tem alguma possibilidade de dar dinheiro para ele, aí talvez, tá? Mas se não, não. Ele tem muitas outras coisas para pensar. E que foi direcionado na cabeça dele, foi instalado na cabeça dele, que ele só é bom o suficiente se ele tiver dinheiro, status, poder. E é isso que ele corre atrás. Assim como a gente corre atrás de relacionamento. Porque foi imputado na nossa cabeça o quê? Que a gente só é bom o suficiente se a gente tiver relacionamento. Se a gente tiver o quê? Um homem. Para validar o que a gente é. Você não precisa de um homem. E o homem não precisa de poder. Mas é o que é, gente. É a realidade. Mas é que a gente gosta de um homem poderoso, a gente gosta, né? Tem seu valor.